Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 14. Nós estaremos dando seguimento, nós estaremos continuando o estudo que paramos na semana retrasada. 1 Coríntios, capítulo 14, e hoje nós vamos ler a partir do verso 18. A última vez que lemos, nós paramos no 17. E aí hoje nós vamos a partir do 18. 1 Coríntios 14. Se você não achou, está sendo projetado aqui no nosso Data Show. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que vós. Todavia prefiro falar na igreja, 5 palavras do que podem compreender, a fim de também instruir a outros, ao invés de falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sejam como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Está escrito na lei: falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para crentes, mas para incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que vocês estão loucos? Mas se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida do seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando de fato: Deus está no meio de vós. Vamos continuar lendo? Vamos ver até o verso 27. 27 não, 28. Diz assim, verso 26 agora. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Se alguém falar em uma língua, que fale somente 2, quando muitos 3, um de cada vez, e que haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Amém? Fecha teus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra lida nesse momento. Traz revelação para nós, revelação da leitura que foi feita, para que haja crescimento espiritual da Tua igreja, Senhor. Ó Pai, te pedimos que seja o Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações e que possamos sair daqui um pouco mais instruídos, um pouco mais edificados na Tua palavra, porque a Tua palavra ela é luz para os nossos caminhos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos continuando, essas série de mensagens de estudo sobre a carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios. E hoje nós vamos ainda falar um pouco mais sobre o dom de línguas na igreja. Especificamente nós vamos falar não apenas do dom de línguas, mas também nós vamos falar do dom de profecias. Paulo vai exortar a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto ela tinha uma preferência pela língua estranha, pelo dom de línguas. Eles tinham uma predisposição maior ao dom de línguas, a ponto de dizer ou escantear outros irmãos por não falar. Então, por exemplo, se um irmão falasse em línguas na igreja, esse irmão era talvez considerado espiritual. Era um irmão considerado uma pessoa que se destacava porque ele falava em línguas. Por exemplo,
Hoje em dia, algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, eles têm esse hábito, não é, de falar em línguas. Em determinado culto, ele fala durante o culto todo, não é? Ou talvez ele está pregando durante a mensagem, em algum momento ele fala em línguas. E em alguma situação, isso dá talvez a conotação de que Deus está presente na igreja. Já parou para pensar que muitas vezes, não sei se você já foi para um culto assim, mas às vezes eu já fui para culto em igrejas pentecostais, que quando as pessoas falavam muito línguas estranhas, talvez vinha outra e dizia, rapaz, Deus falou hoje no culto, o culto foi de fogo, né? O culto hoje foi canela de fogo, Deus estava lá. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Então a igreja de Corinto tinha também esse entendimento, talvez, de dizer que a presença de Deus estava lá na igreja a partir do momento em que as pessoas falavam em línguas estranhas. E Paulo vai trazer um ensinamento agora, mais especificamente voltado para culto. Como é que deve ser a língua estranha? Como é que deve se portar o irmão que tem esse dom? Como é que deve falar? Em que momento deve falar? Qual é o sentido de fato para o dom de línguas? Porque nós aprendemos aqui outras vezes, não sei se você vai lembrar, que o dom que o Espírito Santo de Deus dá à sua igreja é para, o primeiro, glória e honra do nome do Senhor Jesus. Primeira coisa, glorificar a Deus. E segundo, edificação do corpo. O dom, o sentido do dom na igreja é para servir a igreja, servir a comunidade local. É ferramentas que o Espírito Santo de Deus dá aos seus filhos para que possamos glorificar o nome de Deus e servir a igreja com os nossos talentos, com os nossos dons, com aquilo que Deus desenvolveu em nós. Então, nós precisamos entender qual é o sentido do dom de língua. Por exemplo, se você tem um dom de cura, qual é o sentido de dom de cura? Curar, é óbvio, né? Curar. Se você tem o dom da fé, qual é o sentido do dom da fé? Exercer e motivar a igreja a ter mais fé. Ativar a minha fé. Por exemplo, eu tenho o dom da fé e Felipe não tem. Felipe está passando um momento difícil, está com a fezinha dele bem fraquinha, eu chego diante dele, rapaz, lembra de Jó, passou muita dificuldade, mas nenhum momento Deus saiu do lado dele. Deus está contigo também, Felipe. Fortaleça a sua fé, meu irmão. Confie em Deus e no seu tempo ele se levantará. Ativei a fé dele, não foi? Então veja que o dom da fé não é apenas para mim, mas é para servir o irmão, servir a igreja. Então qual é o sentido do dom de línguas? Às vezes a gente se pergunta, né? Por que Deus dá o dom de língua? Para qual fim? Qual o propósito? E a gente vai ver isso também hoje. Amém? Então, basicamente, a gente vai trabalhar esse contexto. E aí, peço a você que volte para o verso 8, e ele vai dizer o seguinte, Paulo, né? Não é eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo, tá? Verso 18, vai dizer, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. A partir daqui, a gente já tem uma chavezinha que a gente precisa girar, que o próprio apóstolo está nos ensinando aqui. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, olha, eu louvo a Deus porque eu falo mais línguas do que vocês. É como se Paulo, veja, na última vez que nós falamos aqui, eu disse qual era o nosso entendimento quanto ao dom de línguas, não foi? Quem lembra o que é o dom de línguas para a gente? Quem lembra? Pode falar aí, voz alta. Leva o microfone aí, Vinícius. Ele está dando lugar na terra. Fala aí, Anderson, para a gente ouvir, por favor. Vê aí, Fábio. Está 1, 2. agora. Graça e paz, igreja. Amém.
falar uma língua que já existe. Acho que Deus dá o entendimento ou dá o discernimento para que você consiga falar um aramaico, inglês ou espanhol. Acho que é isso. Exatamente isso. Em alguns textos bíblicos, em algumas versões, a gente vai ver o dom de língua, não apenas dizendo assim, dom de língua, mas em algumas bíblias vai dizer assim, dom de variedade de línguas. É como se a pessoa, Deus revestisse aquela pessoa com esse dom de você nunca ter aprendido a falar russo e Deus te dá a condição de você falar em russo e as pessoas entenderem. Além disso, alguém entende a língua russa e está ali, interpreta o que Deus está falando através da boca do seu filho. Então, eu nunca aprendi a falar russo, Deus me reveste com o dom de falar alemão e Deus me dá o dom de variedade de línguas, eu consigo falar em outras línguas. Entende? Então, a gente basicamente está entendendo isso. Então, pegando nesse mesmo entendimento, é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Ó. Paulo está dizendo, verso 18, dou graças a Deus porque falo línguas muito mais do que vocês. Então, aqui tem dois sentidos. Primeiro sentido, Paulo está tentando dizer, eu falo muito mais língua do que vocês no culto. Certo? É como se, imagine, Paulo vem aqui para a igreja no Alto Zé do Pinho e todo culto Paulo fala em línguas. Quantidade, Paulo está falando talvez aqui quantidade. Só que não se encaixa muito, porque a gente vai ver lá na frente que Paulo não vai falar de quantidade. Né? Não é quantas vezes Paulo fala em línguas, mas na verdade a quantidade de línguas que Paulo tem o talento de falar. Paulo foi um dos pregadores que mais pregou em terras de outras línguas. Paulo, talvez, sendo bem prático para a gente, Paulo talvez falava inglês, Paulo falava francês, Paulo falava espanhol. E a gente vai ver isso, que Paulo ele era um poliglota. Paulo falava muito bem fluente o grego, Paulo falava o hebraico, arranhava no aramaico, Paulo era um poliglota. Então ele percebe que ele vai dizer, eu falo muito mais língua que vocês. Louva a Deus por isso. Né? E aí ele continua dizendo, todavia, mesmo eu falando muito mais línguas que vocês, no verso 19, prefiro falar na língua 5 palavras que vocês possam compreender, a fim de também instruir a outros, ao invés de falar 10.000 palavras em outra língua. Bem prático, né? Paulo está dizendo o seguinte, eu prefiro falar 5 palavras que você entenda e que haja edificação na igreja, do que eu falar 10.000 palavras que ninguém está entendendo. Entende? É como se Paulo estivesse dizendo assim agora, a partir de agora ele está dizendo, olha, você precisa procurar os melhores dons. Ele vai falar isso nos versículos anteriores. Busquem intensamente os melhores dons. E ele vai dizer que os melhores dons são dom da palavra, dom da profecia, dom de pregar, dom de exortar. E ele continua. Irmãos, não sejais como criança no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Está escrito na lei, falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Deste modo, as línguas são As línguas são o quê? Eu acho que os irmãos ainda não acompanharam. As línguas são um sinal. Opa, chegamos em outro entendimento muito importante. A língua é um sinal de quê, pastor? Vai dizer. Onde é o versículo? 22. De modo, as línguas são um sinal, não para crentes, mas para os incrédulos. Eita, que coisa interessante. Vamos lá, tem muita coisa envolvida aqui acontecendo agora. Paulo está dizendo, olha, não sejam que nem crianças, não sejam inocentes,
Se for com relação ao mal, realmente, se for para fazer coisa ruim, seja como criança mesmo. Por quê? Porque a criança, quando faz coisa errada, ela sabe o que fez? Ela não sabe. Ela faz inocentemente. Não é isso? Mas ele vai dizer, agora sejam maduros com relação ao entendimento. Estou dizendo uma coisa séria para vocês, Paulo está dizendo, né? Preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Vocês não podem ser criança no que eu estou dizendo agora. Vocês precisam ser maduros. O dom de línguas é para um sinal. Não para crentes, mas para o quê? Incrédulos. E aí ele continua. Vamos parar aqui e vamos voltar para o verso 20. Ele vai dizer, 21. Está escrito na lei, falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está pegando um exemplo do Antigo Testamento, certo? Paulo está pegando referências lá do povo de Deus, lá do povo judeu, para que o povo da igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, entendam qual é o sentido do dom de línguas, certo? Primeiro ele está dizendo, o dom de línguas é para um sinal, não para crentes, mas para incrédulos, descrentes. Porque está escrito, aí ele vai dizer aonde é que está escrito, lá na lei, né? Ele vai dizer, que falarei, Deus dizendo, né? Falarei por pessoas estrangeiras com línguas que eles não conhecem, e mesmo assim eles não me ouvirão. Aonde é que está isso? Primeiro, lá nas bênçãos, que Moisés vai dizer ao povo, as bênçãos se o povo for fiel. Lá em Deuteronômio capítulo 28. Se você for ver lá Deuteronômio capítulo 28, Moisés vai falar ao povo, olha, se atentamente vocês ouvirem a voz do teu Deus e os mandamentos que hoje eu te ordeno, você vai ser abençoado na saída, você vai ser abençoado na entrada, você vai plantar e você vai colher, você vai emprestar, você nunca vai tomar emprestado, você será abençoado em tudo que você fizer, onde você vai colocar a mão será bendito, a planta dos seus pés vai ser tomada por posse. Deus vai fazer os teus filhos serem abençoados, tudo isso se você obedecer. Mas olha, se você não obedecer às ordenanças que hoje eu te ordeno, você não emprestará, mas vai tomar emprestado. Você vai ser perseguido, vão devorar os seus celeiros, vão matar os seus filhos. Deus vai dizer todas as consequências das pessoas que não obedecem o seu mandamento. E lá no verso, eu anotei, no verso 49, de Deuteronômio capítulo 28, Deus vai dizer o seguinte, mandarei um povo estranho com línguas estranhas para falar a vocês. Deus já estava profetizando que anos e anos à frente o povo seria levado cativo, né? Então ele vai dizer que irei mandar pessoas de povos estranhos que falam uma língua estranha que eles não entenderão. Outro momento, Deus vai falar através do profeta Isaías. O profeta Isaías estava ali, cerca de 700 anos antes de Cristo, pregando ali para o reino do norte, né? E dizendo o seguinte, olha, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, vocês precisam ouvir a voz de Deus e voltar-se para Deus. Aí o povo não dá crédito à voz de Isaías. Não escuta a voz de Isaías. Está lá em Isaías capítulo 33, se você quiser anotar depois. E no verso 19, Deus vai dizer o seguinte, já que esse povo não está ouvindo uma voz que eu estou dizendo pelo profeta, eu estou mandando o profeta falar, vou mandar um povo estranho, com línguas estranhas, falará a esse povo. Mais uma vez, Deus vai falar de língua estranha. Não há um entendimento, né? E lá na frente agora, o reino do norte já tinha sido destruído, agora só existia Judá, reino do sul. Deus levanta um profeta chamado Jeremias, e Jeremias vai pregar ao povo, dizendo o seguinte, vocês precisam se converter dos seus maus caminhos. Vocês precisam voltar para Deus. Vocês precisam entender com línguas estranhas. O que é que
Aí Paulo se apropria dessas 3 passagens, e as passagens estão lá na lei de Moisés, na lei da bênção e da maldição, certo? Para dizer o seguinte: assim como foi lá atrás, a língua estranha serviu como o quê? Como um sinal, para dizer ao povo que ele precisa voltar para Deus. A língua estranha que aqueles homens vinham de outros povos para ser ferramenta na mão de Deus, para julgar o seu povo, para disciplinar o seu povo, e Deus vai dizer: eu repreendo a quem eu amo. Deus utilizava dos povos estranhos para repreender o seu povo, para ensinar o povo, para dizer que eles precisam voltar-se para Deus. A língua estranha serve como um sinal para dizer a esse povo que Deus é Senhor e que Jesus voltará para buscar a sua igreja. A língua estranha, o sentido dela é para servir de sinal. Agora, esse sinal precisa de uma interpretar, precisa que alguém interprete. Porque se chegar alguém perto de você falando inglês, só quem vai entender é Eduardo, né? Porque Eduardo é que fala inglês, né? Então, se chegar alguém perto de mim falando inglês, eu não vou entender nada. Precisa chegar alguém e interpretar. Aí o que é que os profetas faziam? Assim diz o Senhor. Ouve, ó Israel. Assim, 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 assim. Vocês estão longe do Senhor. Vocês estão distantes. O dia do Senhor está próximo. O dia da vingança está próximo. Volte-se para Deus. Mas o povo ouviu. O povo aceitou. Mesmo assim, o povo não aceitou e caiu. Foi subjugado pelos povos inimigos, assim como Deus já tinha predestinado o povo. Então, meus irmãos, veja que coisa interessante nós estamos entendendo aqui. A partir do como um sinal não para crentes, mas para incrédulos. A profecia, porém, é um sinal para incrédulos. Não é um sinal para incrédulos, mas para os crentes. Então, veja, entendendo que o dom de línguas é para o incrédulo, para aquela pessoa que não entende, aquela pessoa que não quer ter um compromisso com Deus, Paulo vai dizer o seguinte: olha, é melhor, verso 23, se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem língua e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulas, por acaso não dirão que vocês estão loucas? Paulo está dizendo: olha, se você não entende nada, saí sem entender, cheguei sem entender e saí sem entender. Não sei se você... Quem já ouviu uma pessoa falar isso? Levanta a mão. Já passaram, né? Veja, eu não estou aqui falando mal, nem estou dizendo que o movimento pentecostal é um movimento que está indo de encontro à palavra, não é isso. Porque, veja, o dom de língua é um dom bíblico. Se chegar um incrédulo na igreja, todo mundo falar em língua, vai dizer: pronto, cheguei no manicômio. Né? E que lugar é esse? Eu estou em outro país, é? Né? Então, adorará a Deus, afirmando que, de fato, Deus está no meio de vocês. Então, veja que palavra Paulo está dizendo. Olha, vocês precisam entender uma coisa. Se todo mundo falar língua estranha na igreja, como a igreja de Corinto estava fazendo, vai chegar uma pessoa incrédula e vai dizer que todo mundo é doido. Vai sair e nada vai mudar. Agora, se chegar na igreja, tiver alguém pregando a palavra de Deus, o pastor está lá falando, Deus está aqui nessa palavra dizendo isso, 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 Ele vai fazer isso na tua vida, confia no Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias. E aí ele começa a pregar, e aquela pessoa entende que ele precisa mudar, que ele é pecador, que ele é falho. Aí ele vai dizer: eu quero negar a mim mesmo e aceitar esse Jesus. Você já chegou numa igreja onde, pode ter sido até aqui, tá? Não sei. Mas, quando termina o culto, você chega para o pastor, para aquele irmão, aquela irmã que pregou e diz assim: você nunca ouviu, eu não falei isso para ninguém, mas a mensagem de hoje foi todinha para mim.
Não acontece? A palavra, olhe, pastor, Deus falou comigo, hoje Deus falou comigo. Porque tinha coisa dentro do meu coração que eu não falei a ninguém, é eu e Deus. E o Senhor falou tudo na mensagem. Veja o que o texto está dizendo, ó, verso 25. Os segredos do seu coração, aquilo que ele mesmo não contou a ninguém, é só com ele ir. Quando a pessoa prega a palavra, quando a pessoa fala da verdade, mostra a Jesus, os segredos do coração se tornam manifestos e ele se prostra com o rosto em terra, adora a Deus e diz, Deus realmente é um Deus vivo e está nesse lugar. Então, perceba que Paulo está fazendo agora uma distinção muito clara. Qual é o dom que nós precisamos procurar com excelência? O dom da palavra de Deus, da profecia, de exortar, de falar da verdade, de ministrar a palavra do Senhor para as pessoas. E quando eu digo dom de profecia, eu estou trazendo o contexto de exortação, contexto de falar da verdade, se deixar ser usado por Deus para ministrar e ser boca profética de Deus para falar à humanidade. Todos nós que estamos aqui podemos e devemos ser boca profética de Deus para falar a esse mundo que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Agora, se você sair daqui marchando, falando em língua estranha, ninguém vai aceitar Jesus. Porque ele não vai entender. Porque a palavra de Deus vai dizer, conhecereis a verdade, e essa verdade vos... Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não há como, né, sem entender? O próprio eu acho que foi o eunuco, ou foi, né? Eu acho que foi o eunuco. Estava lendo a passagem bíblica, né? E eu, mas pai, eu não estou entendendo nada, não tem quem me explique, né? Acho que foi o eunuco mesmo. Filipe, né? Isso mesmo. E aí, rapaz, eu não estou lendo, não estou entendendo nada. Ei, calma, vou lhe explicar. Isso aqui fala de Jesus. Olha a revelação aí, tá vendo? Olha a pregação. Tá vendo isso aqui, você não está entendendo? Esse texto aí está falando de Jesus, que de Nazaré, que nasceu, veio, pregou, fez milagres, prodígios, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e está à deixa de Deus. A conversão, meu irmão. Há poder na palavra. E aí ele continua, vou avançar. Então, antes da gente ir para o 26, o que nós entendemos aqui? Primeira coisa, desde o início, lá na epígrafe, lá no título do capítulo 14, Paulo vai dizer, o dom de profecia é superior ao dom de língua. Ele já é enfático em dizer. Então, ele está dizendo à igreja de Corinto, vocês precisam parar com essa leseira de estar procurando falar em língua. O dom de língua é necessário, eu mesmo, Paulo, dizendo, falo em línguas. E louvo a Deus porque eu falo muito mais que vocês. Eu falo mais línguas do que vocês. Só que eu prefiro, a partir do verso 18 a 19, ele vai dizer, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam e haja edificação no corpo, do que falar 10.000 palavras em uma língua que vocês não entendem. Beleza? Aí ele continua dizendo, porque veja, o dom de língua serve como um sinal. E aí o sentido do dom de língua é servir como sinal. Sinal para o incrédulo, dizendo ao incrédulo, o dia do Senhor está próximo. Se você não entregar a sua vida, se você não voltar-se para Deus, no dia do julgamento, você perecerá. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus utilizou povos estranhos, de línguas estranhas, para subjugar e castigar o seu povo. Por isso que Paulo vai dizer, no verso 21, assim como está escrito na lei, falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, se o povo de Deus lá atrás lembrassem da ordenança de Deus através de Moisés,
quando chegasse um povo estranho, falando uma língua estranha, ele teria que se arrepender, entender que Deus está dizendo, olha, eu preciso me arrepender. Deus está mandando um povo estranho, com língua estranha, e eu sei que quando isso acontece, é porque algo vai acontecer e a mão do Senhor vai pesar. Era o sinal, entende? Era o sinal. Quando chegava um povo estranho, falando uma língua estranha, o povo tinha que entender, opa, olha o sinal de Deus aí, o povo de Israel está longe do Senhor, precisamos voltar, juntar os nossos pés, e voltar ao primeiro amor, clamar a Deus, se converter dos meus maus caminhos, e Ele ouvirá a minha oração. Mas não era isso que eles faziam, era muito mais, eles aumentavam as suas perversidades. E aí, um pouco antes, cerca de 650, 500 antes de Cristo, Deus manda os assírios. E os assírios tomam, conquistam e destroem o reino do norte. Um povo de fala estranha e um povo estranho. Quando o povo, os irmãos vão lembrar de Senaqueribe, né? Rei Senaqueribe, rei da Síria, que estava conquistando tudo. E aí conquistou também o reino do norte. O povo não entendeu o sinal que Deus tinha dito. Através de Isaías, através de Moisés. E agora, um pouco mais, 100 anos depois, cerca de 400 a 500 antes de Cristo, Deus levanta Jeremias e diz, olha, se vocês não se arrependerem, vai vir um povo de estranho, de língua estranha, e vai destruir vocês. O povo não se arrependeu. Aí Deus levantou quem para destruir o povo? Quem lembra? Nabucodonosor, rei de Babilônia. Os caldeus falavam outra língua, um povo estranho. Chegaram, aí o povo era para se atinar, olha o sinal de Deus. Um povo estranho, caldeu, babilônico, nós não conhecemos, está se levantando. É hora da gente juntar os nossos pés, é hora da gente ficar fiel a Deus, se arrepender dos nossos maus caminhos, e Ele vai nos proteger. Mas não era isso que eles faziam. Continuavam nas suas concupiscências. E aí Deus permitiu que a Babilônia invadisse o Reino do Sul, destruísse Judá, queimasse as portas, derrubasse os muros, queimasse os pergaminhos, destruiu a história do povo, levou o povo cativo. Aqueles jovens, eles mudavam o nome para que eles esquecessem quem era a sua história. Pegou Ananias, Misael e Azarias. E como é o nome do outro? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Aí mudou para Sadraque, Mesaque, Abidnego e Belsazar. Né? Mudava o nome das pessoas. Perceba que, mas o povo não se atentava para o sinal. Aí, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, o dom de língua, agora, hoje, no tempo da igreja primitiva e ao tempo que virá, o dom de língua servirá como um sinal. Não para crentes, mas para incrédulos, pessoas que não conhecem a Deus, que precisam entender que se eles não se arrependerem, se eles não forem para Deus, por intermédio de Jesus, a mão do Senhor pesará sobre eles. Quem está entendendo diz amém. Já o dom da profecia serve para crente. A edificação da igreja. Serve para a exortação. Serve para trabalhar a igreja, para o corpo. Ao mesmo tempo, se chegar uma pessoa que não conhece a Deus, quando ele lê a profecia, quando ele entende a palavra, que há um ensino, ele revela seus segredos, se arrepende do seu pecado e diz, realmente Deus habita neste lugar. Então, teoricamente e praticamente, é isso que Paulo está tentando dizer. Nos versos 26, para a gente avançar, diz o seguinte, irmãos, então, como faremos? Quando vocês se reunirem, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem uma o quê? Tudo deve ser feito visando a edificação. Se alguém falar em língua, que fale somente 2 ou, no máximo, 3.
de cada vez e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É isso. Há interpretação na igreja? Pelo menos eu desconheço. Eu não creio em nada que eu vejo de movimento estranho. Por exemplo, vou pegar um exemplo. Tem muita igreja aí surgindo agora, a moda é pintar a parede de preto. Não é? Vamos pintar a igreja toda de preto. Aí a desculpa é que não, porque o pessoal da mídia, o preto fica melhor para poder pegar as tomadas, para definir e tal. Aí eu não entendo muito disso não, mas a desculpa que eles dizem é isso. Mas veja, a gente canta aqui, alvo mais que a neve, né? A gente canta que o Senhor nos purifica, o sangue dele nos lava de todo pecado, que no céu vai ser tudo ali às claras. Deus é um Deus de clareza. Quando a gente vê a parede preta, a parede branca, a gente tem um sentido. Não é porque a gente achou bonito o branco, não, é porque quando as pessoas entram aqui, tem que ou sentir uma paz, uma calmaria, porque o Senhor Jesus está aqui. Quando você vai no hospital, a parede lá é preta. Por que não é preta? Por que é branca, na verdade, a parede lá? Quem sabe? Por causa da... As pessoas, quando chegam lá no hospital, vê tudo branquinho, limpinho. Rapaz, se eu for morrer, eu vou morrer aqui. Porque aqui o lugar é bom, é limpo. Agora, você chega no hospital, tudo sujo, né? Você chega para comprar carne no açougueiro, todo melado de vermelho, de sangue. Você, no mínimo, aí essa carne não tem procedência. Ele matou algum cachorro no meio da rua. Mas você chega no açougue, tudo arrumadinho, ele de bata branquinha, limpinha. Diga, dona Maria, é o quê? Chão de dentro ou chão de fora? Não, bota logo picanha. Né? Por quê? Porque você olha, rapaz, o negócio aqui é higienizado. O negócio aqui é limpo. Né? Aí na casa de Deus a gente vai... Perceba, então, eu não acredito muito nesses movimentos que têm surgido para captar pessoas daquele público. É um movimento para captar pessoas de um público. Certo? Paulo está dizendo aqui, ó, no culto, a liturgia do culto tem que ter um padrão. Lá no final ele vai dizer, façam tudo com ordem e... Aí ele inicia dizendo, como é que vai ser? Quando vocês se reunirem na igreja, no Alto Zé do Pinho, cada um de vós tenha um hino. O que é que nós aprendemos com isso? Momento de adoração. A gente tem momento de louvor aqui? Temos momento de louvor. Então estamos dentro do critério. Tem que ter um momento de adoração, de louvor, de entoar hinos, cânticos. Por quê? Porque desde o tempo dos primórdios lá de Moisés, o povo louvava. Davi vai dizer, entoai hinos de louvor ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então tem que ter um momento de louvor. E ele diz, tem uma palavra de instrução. Aquele momento em que o pastor vai pegar a palavra e vai instruir os irmãos. Exortação. Normalmente os batistas fazem isso como culto de oração e o quê? Doutrina. Em algumas igrejas também que faz culto de doutrina. É por quê? Porque é aquele momento ali onde vai haver ensino, doutrina. O que é que nós estamos fazendo aqui? Doutrina. Nos ensinando a igreja como é que Deus quer que nós nos portemos na igreja. E aí ele continua dizendo, tem uma palavra de revelação. Tem uma palavra de língua. Percebe? Paulo exclui o dom de línguas aí? Paulo não exclui. Mas ele dá uma condição. Ele vai dizer qual é a condição. Tenha uma interpretação. Veja que vem logo em seguida. Tenha um dom de línguas, tenha uma palavra em línguas e tenha uma interpretação. E aí ele continua. Se alguém falar em língua, que fale somente 2 ou 3. Rapaz, tem culto que é o culto inteiro, dom de línguas. Do começo ao fim. Aí tem gente que, para piorar, prega falando em língua. Vai louvar, aí não sabe o hino, fala em língua.
né? Então perceba que está se tornando algo assim, motivo dos cristãos passarem vergonha em alguns momentos. O evangelho é envergonhado em determinados momentos, porque nós não estamos sabendo utilizar aquele dom que Deus nos deu. E aí ele continua. E aqui ele mata, né? Ele fecha, vamos dizer, com chave de ouro. Que haja intérprete, mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo aqui amarrou, né? Eu já vi um pastor dizer assim, que quando for para o céu, que se encontrar com Paulo, ele vai dizer, Paulo, por que você tinha a oportunidade de banir o dom de línguas e você não baniu? Que cabeça, né? Paulo, você tinha a oportunidade de banir o dom de línguas e não baniu. Aí eu brincando com ele, disse assim, porque o dom não é de Paulo, o dom é do Espírito Santo. Certo? E a gente não manda no Espírito Santo, a gente não manda. Como Jesus, o Espírito Santo vai agir na igreja. Tem que ter ordem no culto. Sabe quando o pastor ou a educadora religiosa, quando aquela pessoa, ou o diácono, está no culto aqui, meus irmãos, reverência, meus irmãos. Porque tem igreja batista que também erra. Ou não? Tem muita igreja aí que não fala em línguas, batista, preteriana, mas é um telelei no culto o dia todinho. O cara chega no culto para conversar, ele não chega para cultuar. Hã? Na nossa tem não, né? O cara chega o tempo todinho, aí telelei, 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 telelei. Ah, não, mas telelei, telelei, telelei. Aí você... Rapaz, só quer ser a santa. Não é assim, né? Aí você... Rapaz... Tem gente que sai, se levanta, vai para o outro lado para ver se o irmão se toca e fica calado, mas é pior, né? Aí, olha, pai, foi para o outro lado. Tu visse. Aí chama, tu visse, foi para o outro lado. Ei, varão, tu tá na igreja, tem que ter ordem, tu veio para cultuar. Não veio para encontrar fulano. Tu quer falar com fulano? Fala com fulano depois do culto. Terminou, vai ter um momento ali de lanche. Vai vender uma tapioca, vai vender ali um sarapatel, enfim, né? Logo sarapatel, né? De noite, meu Deus do céu. Com farinha, vai ter um chambaril, vai ter uma mão de vaca, né? Lá você come, abençoa a campanha que vai estar sendo lançada ali da cantina e tu conversa com o irmão. Entendeu? Mas aqui dentro, quando tu chegar, seja reverente à palavra de Deus. O cara no celular, tuc, 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 tuc. É o quê? Eu sou do tempo que quando a igreja está em oração, o irmão fica na porta esperando. Fica lá na porta. Né? Você fica... Aí, por isso que chamam os batistas de desorganizados. Por quê? Porque a gente tem perdido aquele contexto. Quando Paulo vai dizer que é com ordem e decência, ele está falando à igreja de Corinto na ideia do dom de línguas. Porque ele estava dizendo, estão achando que vocês são tudo doido, meu irmão. Vocês estão falando aí, não tem interpretação, não tem uma ordem, não tem uma organização. Façam tudo com ordem e decência. Tem um momento de louvor, tem um momento de revelação, tem um momento da palavra, tem um momento do falar em línguas e tem um intérprete. Agora, se não tiver uma interpretação, fique caladinho no seu cantinho, adore ao Senhor, é com você e Deus. Eu entendo assim. Eu entendo que o texto está claro, prático. Então, eu entendo que o contexto de dom de línguas é esse.